Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O momento atual é sem dúvida parte de uma grande transição necessária para a reformulação dos valores morais do nosso planeta. Só que essa transição começa dentro de nós mesmos. Pandemia, desastres naturais, conflitos de toda a ordem estão chegando até nós sem parar. Como deve ser a nossa postura mental diante de todos esses acontecimentos? Sobre esse tema muito importante, nós vamos falar hoje. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprover, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste, mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. O nosso planeta tem passado por acontecimentos importantes e numa velocidade bastante acelerada em todos os aspectos. Nós podemos dizer que ainda estamos nos adaptando aos impactos da pandemia do Covid-19, que abriu uma fenda na sociedade humana. Expôs para todos nós a fragilidade na qual viviam as camadas mais pobres da população ao redor do mundo. Expôs também a instabilidade e o despreparo de todos nós quanto aos nossos princípios morais, o nosso individualismo, a forma como levávamos as nossas profissões. Nos fizeram também refletir sobre o nosso consumismo desmedido de antes. Sem dúvida, ainda teremos de caminhar algum tempo para assimilar todas as lições e entender tudo o que se passou e continua passando no nosso mundo. E também de que forma nós devemos agir para seguir adiante de uma maneira melhor. Enfim, estamos vivendo um momento da transição e o melhor a fazer é nos mantermos convictos dos nossos próprios princípios cristãos para passarmos da melhor forma por essa importante etapa. O momento de transição nos convida, de uma forma muito aberta e clara, a repensarmos quem somos nós, por que estamos aqui, e o que nós queremos para o nosso amanhã e para as futuras gerações. E devemos refletir se estamos fazendo hoje, agora, o necessário para a construção desse amanhã que gostaríamos de ter. Estamos agindo de uma maneira coerente para conquistar esse mundo melhor e mais pacífico? Se entendemos que o nosso planeta deveria ser povoado de pessoas mais caridosas, com mais fé, nós estamos realmente agindo no agora, com respeito e com empatia ao nosso semelhante, com aquela pessoa que está ao nosso lado, convivendo conosco? Estamos fazendo a nossa parte? Estamos sabendo amar o próximo, respeitar opiniões diferentes? Estamos sabendo perdoar incondicionalmente, que é a base da paz e da fraternidade, como nos exemplificou Jesus? Será que nós já começamos em nós mesmos a transição? Sabemos que não estamos encarnados por acaso nesse momento, portanto, temos que buscar o discernimento e a reflexão correta
de acordo com a maturidade espiritual alcançada por cada um de nós, porque a necessidade de mudança nos bate à porta. Quando parecia que a pandemia por si só já poderia ser suficiente para marcar essa fase de transição, deflagrando a fome, o desemprego, o próprio sofrimento da doença, nós percebemos então que os demais problemas do mundo continuavam. A intolerância e a violência não pararam e talvez tenham até ficado mais visíveis. Os desastres naturais não pararam. Nós tivemos o terremoto no Haiti, o furacão Ida nos Estados Unidos, complicando a situação dos habitantes desses lugares, provocando mortes, mais restrições, mais fome, desafiando todos nós a mantermos a nossa fé firme e inabalável. Isso sem falar nos nossos irmãos do Afeganistão, nos chamando a repensar, a respeitar os direitos humanos. E não para por aí. Temos também as mudanças climáticas, sejam quais forem as suas causas comprovadas, que têm provocado devastações e sofrimento em todos os cantos do planeta. Todos nós sonhamos com dias melhores, com mais paz, com mais equilíbrio e harmonia. Mas como estamos buscando isso? E, aliás, como fazer isso? Se nos deixarmos levar por um sentimento de imediatismo, que é natural da nossa condição de enxergar só a vida do agora, a vida material, nós vamos querer que alguém nos ofereça uma solução rápida, que nos salve dessa tormenta, com o mínimo de mudanças na nossa zona de conforto, no nosso dia a dia. Só que não devemos esperar essa solução mágica vinda de fora num momento tão grave como esse. Nós precisamos olhar primeiro para dentro de nós mesmos, buscando melhorar as nossas atitudes, antes de olharmos para os erros ou para a ajuda de alguém que está para fora, antes de olharmos para o mundo ao nosso redor. É nesse momento que tanto necessitamos de Jesus. Ele nos disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Quantas vezes nós mesmos queremos impor a nossa vontade, a nossa opinião a todo custo e acabamos usando a agressividade, seja ela verbal ou física, e acabamos sendo intolerantes ou insensíveis para com os nossos semelhantes. E não é esse justamente o início de uma guerra, seja guerra entre governos, seja dentro de um lar. As guerras vão sempre começar pela falta de tolerância, de entendimento, pela falta da capacidade de buscarmos amar o nosso próximo. Nós temos que entender que, para os olhos de Deus, nós somos todos os seus filhos amados, sendo sempre amparados por Ele. Esse amor incondicional do Pai para conosco é o que nos falta colocar em prática na nossa vida e é o que devemos buscar agora. Certamente queremos evoluir, certamente que queremos a paz, mas se estivermos mantendo o individualismo, o orgulho, não estaremos escolhendo o caminho que o Mestre nos ensinou e nos exemplificou. Fica aqui então um convite para todos nós, para uma autorreflexão. O convite que o Evangelho nos traz é para que nós nos renovemos de dentro para fora. Não podemos mudar o mundo lá fora, os seus problemas, as dores, mas podemos reagir a tudo isso com um novo comportamento, mais cristão, mais amável, mais compreensivo e com cada vez mais fé. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Agora, no mês de dezembro, no nosso programa, vamos falar de Jesus. Afinal de contas, ele é o principal motivo, é a razão pela qual dezembro é tão importante nas nossas vidas. Então, o programa de hoje, nós vamos falar dele enquanto nosso mestre maior. Jesus se expressou por palavras, por parábolas, todas as vezes que ele quis deixar gravado no espírito daqueles que o seguiam e que o escutavam a sua base moral, a base da sua moral. Ao se referir ao Evangelho, Kai Bar-Schutel, no prefácio de sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus, escreveu que todos os movimentos do progresso humano estão previstos no Evangelho e realça aquelas letras memoráveis com que os teus discípulos traduziram o teu pensamento a eles confiado para que o fizessem repercutir através dos séculos e das gerações. Aí estão gravadas no livro da vida, escritas em todos os idiomas e reclamando a atenção de todos, porque na verdade chegaram os tempos de cumprir-se a tua palavra. Com toda a sua linha de pensamento, auxiliada com todo o poder pela manifestação categórica de seus seguidores. Há aquele que percorre suas páginas pela primeira vez, estamos falando do Evangelho, pode parecer que parecer que está lendo simples narrativa dos momentos vividos por Jesus e um grupo de homens comuns que ora aparecem em íntima conversa
entre mestre e discípulos, outras vezes cercados por uma multidão de pessoas interessadas na Boa Nova. Mas quando nos detemos a cada passagem e principalmente no sentido de cada parábola, notamos a profundidade de suas palavras e concluímos que estamos diante do livro da vida, como se refere Karma Sutra. Um verdadeiro guia contendo passo a passo, que deve ser observado para a evolução humana. Evolução a ser alcançada na medida em que o homem avança moralmente pela prática do amor ao próximo, na sua convivência, sem distinção de local, de situação material, da origem ou da condição em que se encontra e esteja o homem encarnado ou desencarnado. Desvendamos novos horizontes a cada parábola que, trazida à prática de nossa vida, se traduz em verdadeiro laboratório nesta grandiosa escola da vida que é a Terra. Deste modo, vamos educando a nossa alma, internalizando o ensinamento, vivenciando-o na prática, lidando com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo tão dominantes em nós ainda. Ensinamentos eternizados nas parábolas, como as parábolas dos talentos, que nos chama a atenção para a responsabilidade perante os bens que dispomos e dos dons que recebemos de Deus, os quais devem ser multiplicados pelo esforço e pelo trabalho, contribuindo desta forma para o progresso geral e não guardados sem nada produzir por comodismo ou medo de assumir as responsabilidades pelas nossas ações. A parábola dos credores e devedores, com ela aprendemos que amar o próximo como a ti mesmo é sobretudo, se colocar no lugar do outro em qualquer situação e também reconhecer o quanto o Pai é misericordioso conosco, relevando as nossas iniquidades e nos concedendo sempre novas oportunidades para provarmos o quanto já aprendemos, deixando-nos claro que tal é a condição para alcançarmos o reino dos céus, ou seja, alcançarmos a condição de espíritos libertos das amarras das paixões que nos prendem à terra. E a parábola do semeador é um incentivo ao aprendiz do Evangelho que alegremente quer compartilhar a mensagem da Boa Nova, que traz o consolo, o esclarecimento, a verdade sobre a vida futura e o alento para todas as dores, mas depara com aqueles que são indiferentes, com a hostilidade de muitos que ouvem ou leem a palavra, mas não se sensibilizam. Essa parábola esclarece quanto às diferenças entre as pessoas, cada qual no seu grau evolutivo, e prepara-nos para assimilar as verdades do Espírito. O que é importante nesse caso é continuar o trabalho de semeadura respeitando o livre-arbítrio e o tempo de cada um. Enfim, uma das parábolas que tratam de temas complexos
e de forma didática e inteligível, e respeitando inclusive a cultura, os costumes dominantes na época em que elas foram contadas, cuja essência continua viva e perfeita nos dias atuais. O que eu estou dizendo é que todas as parábolas eram baseadas nas rotinas, nas vivências dos homens e mulheres daquela época, para tornar mais fácil o entendimento do ensinamento ali colocado. E falando em respeito aos costumes e normas vigentes à época, Jesus, em muitas ocasiões, se aproveitou do que lhe era trazido intencionalmente para testá-lo, e ele aproveitava para ensinar de forma impecável, desenvolvendo a questão que se colocava para reflexão e conclusão dos seus inquiridores, agindo dessa forma como um psicólogo magistral. Assim temos, entre outras tantos momentos como esses, a passagem da mulher adúltera, em que Jesus não se colocou como defensor da mulher a ser apedrejada, contrariando a norma judaica, e nem fez sermão com a finalidade de destituir os presentes da necessidade do apedrejamento. Ele simplesmente deixou à consciência de cada um a decisão com a célebre frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Poderíamos citar aqui muitos outros episódios dos quais Jesus se serviu para deixar gravado nos corações dos homens, promovendo assim a maior e mais importante revolução já acontecida no orbe terrestre. Mas ficaremos por aqui. Antes, porém, conclamamos a todos os amigos e amigas deste singelo programa a viver este mês de dezembro como o mês do Cristo e não do Papai Noel. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para continuarmos as nossas reflexões a respeito dos milagres. Hoje iniciamos com a pergunta número 3, no que se assentam os fenômenos tidos como sobrenaturais? Antigamente haviam muitas coisas consideradas como maravilhosas ou sobrenaturais. Algumas delas nem eram fatos reais, mas apenas crendices ou superstições sem fundamento. Os indivíduos de então não tinham condições de dar uma explicação racional para os fenômenos estranhos que aconteciam. Por uma falta de explicação lógica, denominaram esses fenômenos de milagres. Assim, em termos religiosos, o milagre passou a ser entendido como algo que não deve ser questionado, bastando apenas acreditar nele por meio da fé. Felizmente, a crença no maravilhoso ou no sobrenatural vem diminuindo, graças ao progresso da ciência e da tecnologia, que tem cada vez mais revelado e explicado as leis que regem o mundo material. Desse modo, não podemos menosprezar a importância da contribuição da doutrina espírita, que ao revelar a existência dos espíritos e como eles agem sobre os fluidos e sobre a matéria, tem explicado muitos fenômenos como sendo o efeito dessa causa espiritual.
e os espíritos nada mais são do que a alma dos homens que já viveram na Terra e que continuam com sua vida, porém, no mundo espiritual. Sobre essa vida dos espíritos, Allan Kardec ainda diz: sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo o está às leis que regem o princípio material. Mas como esses dois princípios têm necessária afinidade, como reagem incessantemente um sobre o outro, e como da ação simultânea deles resulta o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a espiritualidade uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. A quarta pergunta: como a doutrina espírita explica os milagres? Para aqueles que negam a existência dos espíritos ou do princípio espiritual, tudo o que existe no universo se restringe à matéria. Assim, os fenômenos que tenham por base a ação dessa espiritualidade serão inevitavelmente classificados como sobrenaturais. E, em virtude deles se caracterizarem por forças ainda desconhecidas da natureza e, por causa disso, não poderem ser comprovados através dos habituais métodos da ciência oficial, também poderão ser taxados de afeitos à fantasia, imaginação, ilusão ou alucinação. A ciência espírita existe para demonstrar como funcionam as leis que regem os fenômenos do campo material em conjunto com o campo espiritual, mas sem se utilizar de métodos absolutamente idênticos aos da ciência oficial da matéria. E isso porque os fenômenos espíritas, na grande maioria das vezes, se caracterizam pela espontaneidade, o que requer procedimentos bastante particulares. Amigas e amigos, continuaremos nossas reflexões a respeito dos milagres no próximo encontro, conforme constam nos evangelhos, iniciando com a indagação. Os fenômenos espíritas, na grande maioria das vezes, se caracterizam pela espontaneidade, requerendo procedimentos bastante particulares? Allan Kardec, fazendo referência às mesas girantes, tecerá algumas considerações a respeito. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube, é o Kai Bar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.